ao menor indício de dor abdominal que não melhora rapidamente com analgésico comum ou que muda de característica ao longo de horas ou até de dias, o médico tem que sempre ser procurado. A apendicite aguda é a inflamação de um órgão chamado apêndice secal. O apêndice secal, como o próprio nome diz, é um apêndice, como se fosse um pedaço pequeno de intestino, muito menor do que o intestino normal, e que sai do intestino grosso, do início do intestino grosso, e não tem passagem para outro local, ele termina em fundo seco. Ou seja, o líquido entérico, que é proveniente do resto da nossa digestão pelo intestino delgado, entra e sai do apêndice livremente por uma abertura. A apendicite aguda, ela acontece quando esta passagem ela é obstruída. O apêndice, sendo um órgão praticamente sem nenhuma utilidade, ele nos parece mais um remanescente da evolução da espécie humana. Na maioria das vezes, nós cirurgiões, somente para dar trabalho e apendicite aguda, ou seja, não há necessidade da manutenção do apêndice em aspecto nenhum. E a evolução da espécie provavelmente fez com que este órgão reduzisse o seu tamanho. Agora, falando um pouco filosoficamente, a evolução da espécie humana ela só irá acontecer se houver a seleção natural. E nesse caso, a medicina acaba prestando um desserviço à evolução, já que, graças a Deus, hoje nós tratamos a maioria dos pacientes removendo o apêndice, não dando chance à própria seleção natural. A apendicite ocorre em qualquer idade e sexo, não há diferença e cada vez mais aquilo que nós não víamos no passado, pela alta longevidade, as pessoas estão tendo apendicite em idades mais avançadas também. Existem duas causas principais da apendicite aguda, nenhuma delas prevenível, né? A primeira delas acontece mais nas crianças e adolescentes, ocorre quando células de defesa que se localizam na parede do apêndice ficam um pouco mais hipertrofiadas e acabam ocluindo a passagem entre o apêndice e o intestino grosso, represando aquele líquido do intestino dentro do apêndice que, por não haver saída, acaba proliferando bactérias e infectando dentro do apêndice. Mais uma causa que acontece também nos adultos e principalmente nas pessoas hoje mais idosas por conta da longevidade é a obstrução da passagem do apêndice para o intestino com uma pedrinha de fezes, nós chamamos de fecalito, e nesta região de apendiculito. Ela também leva ao represamento do líquido com bactérias dentro do apêndice, que se prolifera e causa a tão temida apendicite aguda. A apendicite geralmente começa com uma dor ou um desconforto incaracterístico no abdômen. Pode parecer que nós comemos algo estragado, ou que alguma alimentação fez mal, ou que há uma gastrite. Geralmente a dor é muito pouco característica. E com o passar das horas, essa sensação de mal-estar, de enjoo, de desconforto abdominal, ela passa a se localizar como uma dor de fato do lado direito, embaixo do nosso abdômen. Nós chamamos a fossa ilíaca direita, ou a região aqui próxima à região inguinal direita, e nesta região é que a dor fica mais localizada, mais intensa e muito desconfortável. Nesse momento pode surgir febre também, uma inapetência caso a dor ainda seja por horas mais avançada, e o mais importante é, ao menor indício de dor abdominal que não melhora rapidamente com analgésico comum ou que muda de característica ao longo de horas ou até de dias, o médico tem que sempre ser procurado, porque a gente pode estar diante de um quadro um pouco mais silencioso, mas um quadro que, se não tratado em tempo correto, ele pode trazer bastante complicações. Quando nós não atuamos na identificação rápida do diagnóstico de apendicite, ela pode avançar, aquele líquido
onde as bactérias se proliferam dentro do apêndice, ela acaba inflamando o órgão a ponto dele perfurar. E quando existe a perfuração por necrose da parede do apêndice, há extravasamento desse líquido infectado ou até pus, nós chamamos de apendicite perfurada ou apendicite supurada. Nesse momento, a dor localizada aqui embaixo da barriga no lado direito, ela passa a ser uma dor mais espalhada, às vezes por todo o abdômen, e traz também sintomas como prostração, febre cada vez mais alta, uma incapacidade de realizar qualquer tipo de atividade e uma situação até que pode chegar à septicemia. Quando nós, médicos, somos abordados no pronto atendimento com uma queixa de dor abdominal, é muito importante o paciente nos relatar de que forma que a dor apareceu. Se ela começou realmente incaracterística, se ela começou como parecendo um alimento contaminado e aí se localiza do lado direito, isso já é um indício que dentro do exame físico nós deveremos procurar os sinais sugestivos de apendicite aguda. Mas quando não existe esse tipo de informação, o exame físico também pode contribuir em localizar com um sinal de peritonite localizada em cima do ponto do apêndice, embaixo do abdômen à direita, como uma sugestão de que algo possa estar ocorrendo como apendicite. E aí, feita a suspeita diagnóstica, um exame de imagem complementar pode ser solicitado como ultrassom ou mais especificamente, melhor, a tomografia quando disponível e exames de laboratório que vão mostrar sinais de inflamação e infecção. A apendicite não tratada em tempo adequado, ela pode levar a situação extremamente grave, quer dizer, quando existe a necrose do apêndice ou a perfuração, ou o bloqueio quando o intestino ou outros órgãos procuram esconder o quadro infeccioso para que não contamine outra região do abdômen, pode evoluir para sinais de septicemia, às vezes extremamente grave, fazendo com que o paciente tenha a necessidade de uma cirurgia grande de emergência e muitas vezes indo até para a UTI para tratamento dessa septicemia, ou até sintomas de obstrução intestinal, já que o intestino pode ser um dos órgãos que se adere à região perfurada do apêndice para bloquear a sua contaminação. Enfim, a situação da apendicite aguda, quando não rapidamente diagnosticada e tratada, ela pode inclusive levar a óbito. Existem populações quando a dificuldade é maior, por exemplo, crianças muito pequenas que não têm a capacidade de nos contar a queixa como ela de fato é, ou até escondem os sintomas porque eles são menos exuberantes em determinadas faixas etárias. E na mulher, pode sempre haver uma confusão, por exemplo, com uma infecção ginecológica, uma infecção ovariana, ou um cisto de ovário, ou uma doença como a endometriose. Então existem muitos diagnósticos diferenciais na mulher que sempre pode nos atrapalhar na queixa que é relevante à apendicite aguda, fazendo com que outros testes ou até o exame ginecológico possa fazer a diferença dessas outras doenças. O maior risco durante a gestação da apendicite aguda é a falta dos sintomas característicos, da localização características, graças ao desenvolvimento do útero, obviamente do feto, que vai crescendo e o volume uterino possa atrapalhar e ocupar a região do apêndice. E muitas vezes pacientes gestantes ou até mesmo diabéticos não mostram os sintomas de uma forma exuberante que faz o paciente procurar o pronto-socorro, muitas vezes, entre aspas, escondendo o quadro clínico, tornando mais difícil o diagnóstico. E aí vem outra dificuldade, como por exemplo, a realização de uma tomografia, o exame mais sensível e específico para uma apendicite, ela não pode ser realizada numa mulher gestante, sob o risco de trazer radiação para o próprio feto que está se desenvolvendo.
Portanto, o diagnóstico muitas vezes acaba sendo às custas de exames mais sofisticados, como ressonância magnética, ou às vezes até mesmo uma laparoscopia. O tratamento primordial da apendicite é a remoção do apêndice. Ela, durante décadas, foi realizada através de uma incisão abdominal, a chamada incisão de McBurney, e mais recentemente, nos últimos 30 anos, ela tem sido realizada por via laparoscópica, que é uma cirurgia feita através da colocação de uma câmera, de instrumentos apropriados através de 2 orifícios extremamente pequenos na parede abdominal e que nos permite enxergar todo o abdômen e realizá-la com bastante segurança. A laparoscopia traz uma vantagem muito grande quando nós podemos averiguar se existe pus ou secreções e fazer toda essa limpeza através do uso da laparoscopia e também nos mostrar diagnósticos diferenciais, como nós falamos no caso de mulheres com doenças do ovário ou doenças relacionadas, por exemplo, à endometriose. Uma recuperação mais precoce, um retorno às atividades também mais precoce e com menos dor. Portanto, esse é o tratamento clássico da apendicite, a remoção do apêndice. Recentemente, alguns trabalhos mostraram que antibióticos no lugar da cirurgia podem ser usados também para o tratamento de uma fase mais inicial da apendicite aguda. O fato é que a maior evidência que nós temos hoje é que esta forma de tratamento ela acaba muitas vezes por adiar uma cirurgia e não tratar definitivamente a apendicite aguda. Existe um risco extremamente alto em até 5 anos daqueles pacientes que foram tratados por antibióticos voltarem com o mesmo quadro clínico e aí sim terem que ser operados. Não há como prevenir apendicite aguda. A apendicite aguda acontece em qualquer tipo de paciente. Nas crianças e adolescentes, eles podem vir secundário a uma infecção viral, por exemplo, com a hipertrofia das células de defesa, ou seja, não há grandes formas de nós prevenirmos a apendicite aguda.